Oi, pessoal. Hoje é segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo Volker Graber está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Obrigado, Nima. Por favor, curtam o vídeo. Esperamos que ele alcance mais pessoas. E, Paul, deixe-me começar. Antes de entrarmos ao vivo, eu te disse que realmente acredito que você é um dos poucos especialistas que entendem a mentalidade em Washington. Você pode nos ajudar, pode de alguma forma explicar o que está acontecendo em Washington e qual é o objetivo final na Ásia Ocidental, que você quis dizer como o Oriente Médio, considerando o caso do Irã e o confronto entre os Estados Unidos e o Irã. Sabemos que Benjamin Netanyahu, se posso colocar dessa forma, se ele tem um único grande objetivo em sua vida, em sua posição por Israel e pelo futuro de Israel, pela agenda que está perseguindo, seria uma guerra total entre o Irã e os Estados Unidos. Ele está conseguindo isso ao impor esse tipo de condição absurda? It looks like it. Neymar, Parece que sim, Nima. Netanyahu está comprometido com o sonho sionista da Grande Israel e usou com sucesso o dinheiro e o sangue americanos no século XXI para eliminar os obstáculos a esse objetivo, países como Líbia, Iraque e Síria. O obstáculo restante, e sempre o maior, é o Irã. Ele sabe que Israel não pode enfrentar os iranianos sozinho. Aprendeu isso na curta guerra de mísseis com o Irã. Por isso, ele redobrou seus esforços para forçar uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Agora, Trump gostaria de evitar essa guerra e ficaria satisfeito com um acordo em que os iranianos não fabricassem armas nucleares. Mas isso não serve ao propósito de Netanyahu. But this doesn't serve Netanyahu's purpose. So, what O Netanyahu que Netanyahu fez foi intervir nas negociações sobre armas nucleares e impor uma condição adicional, que o Irã deve abrir mão de seus mísseis e não pode mais ser armado com eles. Supostamente, isso seria para a proteção de Israel. E claro, isso deixa os iranianos indefesos diante de um ataque israelense. Isso colocou Trump numa situação em que ele não quer estar. Aprendemos que a forma como Trump negocia é fazendo ameaças e, em troca de um acordo, retirando essas ameaças. Era isso que estava funcionando em suas conversas com o Irã. Ele está enviando porta-aviões, falando de forma dura, realizando reuniões com alguns dos remanescentes dos pequenos estados árabes e pressionando os iranianos com a ameaça de um ataque americano caso não concordem com esse acordo nuclear, com o qual, acredito, os iranianos estão perfeitamente dispostos a concordar. the Iranians are perfectly willing to agree to. And the Israelis realize that. E os israelenses perceberam isso, então agora intervieram nessa discussão e impuseram outra condição com a qual os iranianos não podem concordar. Isso deixa Trump em uma situação difícil, porque ele disse, sem acordo, vamos atacar, e enviou essas forças. Agora, não acho que Trump pretendesse atacar. Essa era apenas a maneira dele de negociar. Mas ele foi superado por Netanyahu. As negociações estão em andamento. Os porta-aviões foram posicionados e Trump fez essas ameaças. Agora, nada pode resultar das ameaças de Trump por causa dessa condição imposta pelos israelenses, que é totalmente inaceitável para os iranianos. Então agora veremos o que Trump fará. Ele está sendo levado a uma situação em que os Estados Unidos terão que iniciar uma grande guerra, Which the United States has to start a major war. And Paul, E Paul, você acha que, afinal de contas, sabemos que hoje as duas equipes estão em Gênebra? Os americanos e os iranianos estão lá e os omanitas estão lá para mediar as negociações entre eles? Você acha que o governo Trump colocaria o que Israel quer em primeiro lugar? Ou daria prioridade aos interesses de Israel? Ou você vê a possibilidade de algum tipo de negociação entre as duas partes que possa trazer um pouco de bom senso para toda a situação no Oriente Médio? Até que ponto Netanyahu pode pressionar ou forçar o governo Trump, na sua opinião? how far Netanyahu can force the Trump administration, in your opinion? I think Netanyahu has the upper hand. Acho que Netanyahu está em vantagem.
Os israelenses controlam muita opinião nos Estados Unidos, no Congresso, e também têm a intenção de travar uma guerra, ou de envolver os Estados Unidos em uma guerra com o Irã. Isso também agrada a certos setores do complexo militar e de segurança americano. Todos os fabricantes de armamentos se beneficiam disso. Vendem mais armas, ganham mais dinheiro. Isso agrada às agências de segurança porque eleva seu perfil. Agora estão em alta demanda. E seu poder aumenta a influência geral de Israel nos Estados Unidos, no Congresso, e o fato de que o governo Trump é composto essencialmente por sionistas. Sabe, todos os seus principais secretários nomeados são sionistas. They're Zionist, and we still have the neoconservatives. E ainda temos os neoconservadores, muito ativos em comentários e na literatura online, e esse é um grupo formidável que acredita que a ameaça muçulmana precisa ser finalmente eliminada. Então, Trump está meio que entre a cruz e a espada. Sabe, de um lado, ele tem as pessoas prontas para lucrar com uma guerra contra o Irã, e do outro, tem Netanyahu pressionando. Portanto, seria difícil para Trump recusar. No entanto, é totalmente possível, porque há elementos nas Forças Armadas americanas que têm consciência de quão sério um conflito desse tipo poderia ser para os Estados Unidos. Os iranianos poderiam possivelmente afundar porta-aviões americanos. Isso seria um grande golpe para o prestígio americano. Os iranianos poderiam possivelmente, até com sucesso, atacar bases americanas na região. Novamente, isso seria uma enorme derrota para o prestígio americano. E a consequência de tais derrotas poderia ser que os americanos começassem a falar em usar armas nucleares. Bem, a que perspectiva isso levaria? Os russos querem uma guerra nuclear tão perto de suas fronteiras? Eles querem ver mais um país que não é aliado dos Estados Unidos e de Israel ser destruído. O que acontece com a posição deles? E quanto à China? Sabe, em algum momento a China vai se cansar de entrar em um país, fazer muitos investimentos e depois ver os americanos destruírem tudo. Sabe, os chineses estavam profundamente envolvidos no setor de petróleo na Líbia. Eles perderam tudo isso, e novamente na Venezuela. Parece que vão perder seus investimentos lá também. A terceira vez seria o Irã. Então, pessoas nas Forças Armadas dos Estados Unidos que são capazes de pensar, estão levantando alertas, dizendo que esta realmente não é uma guerra cujo resultado possamos prever. Pode ter consequências desastrosas, e para Israel, realmente não vale a pena. Não vale esses riscos. Então, quem vai prevalecer? Eu não sei. Não sei quem vai prevalecer, se serão as pessoas com bom senso que veem o risco, ou se será o lobby israelense Netanyahu e os fabricantes de armamentos. Essa é a grande questão que ainda precisa ser decidida. Sim, Paul. Acho que a outra dimensão de uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos seria o Estreito de Hormuz, que conecta o Golfo Pérsico ao Mar da Arábia. E sabemos que esses países, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Irã, todos usam esse estreito para enviar seus suprimentos de petróleo e gás a outros países. Em termos de fluxo de petróleo, é algo em torno de 20% do consumo global de líquidos de petróleo, e o GNL representa cerca de 25%. Esses são números enormes que influenciariam a economia global. Se considerarmos, Paul, não apenas o Estreito de Hormuz, mas também o Bab el-Mandab, no Mar Vermelho, isso representa mais 12% do petróleo global. É enorme. Eu não sei. Será que eles estão realmente pensando na escalada que pode acontecer? E como isso vai influenciar a economia global? E na sua opinião, quem vai sofrer mais? Bem, é claro que os efeitos seriam dramáticos, mas não acho que o fluxo de petróleo esteja desempenhando um papel muito importante na decisão. A decisão diz respeito ao poder de Israel. Trata-se da forma como Trump toma decisões, e ele criou uma situação que acreditava levar a um acordo nuclear com o Irã, encerrando toda a questão. Mas ele foi superado por Netanyahu. Então ele está meio que numa posição. Será que pode recuar? Em algum momento,
Podem surgir vozes mais fortes dentro do governo Trump, defendendo que não devemos arriscar essa guerra. E o principal motivo não será o fluxo de petróleo. Serão as possíveis consequências para as bases americanas, os porta-aviões americanos e o prestígio dos Estados Unidos. American prestige defeats lead to pressure. Derrotas levam à pressão para usar armas nucleares? Se sim, que gênio isso liberta da garrafa? Que posição então a Rússia teria que adotar, e a China? Estaremos realmente apenas em guerra com o Irã? Ou receberemos ultimatos do Kremlin dizendo que eles não tolerarão uma guerra nuclear tão próxima de sua fronteira e que é melhor esquecermos isso? As pessoas não podem dizer o que os russos farão. No passado, os russos simplesmente se afastaram. Mas este pode ser um daqueles casos dos quais eles não podem se afastar. Já vemos o ministro das Relações Exteriores da Rússia se manifestando publicamente contra o que parece ser o acordo iminente na Ucrânia, que basicamente é apenas um acordo econômico. E isso meio que parece uma facada nas costas do exército russo. Então, se o ministro das Relações Exteriores já está se manifestando sobre isso, e se há a perspectiva de uma guerra que possa sair do controle, uma que teria consequências sérias para a Rússia, eles podem intervir ou ameaçar fazê-lo. O mesmo vale para a China. Veja, os chineses têm muito investido, pelo menos em termos de expectativas, na nova rota da seda chinesa. Bem, se o Irã se tornar um lugar onde armas nucleares são usadas, todo esse cenário estará em perigo. Portanto, tudo realmente depende de se as pessoas nas Forças Armadas Americanas que têm bom senso e independência para pensar, conseguirão encontrar coragem para se manifestar. Então, tudo isso poderia ser interrompido. Then all of this could be stopped, and it would be, in that sense, a defeat. E isso seria, nesse sentido, uma derrota para Netanyahu, algo muito necessário. Poderia, na verdade, iniciar um processo em que, pela primeira vez, os Estados Unidos enfrentassem Israel. E se o resultado for que Trump diga a Netanyahu para ir para o inferno, isso seria uma grande vitória para o mundo inteiro, incluindo o Irã. Esse resultado não é impossível. Pode não ser muito provável, mas não é impossível. Claro, os secretários de gabinete, o secretário de defesa, de segurança interna e os demais são sionistas e provavelmente não são capazes de pensar fora dos interesses israelenses. Para eles, os Estados Unidos e Israel são a mesma coisa. Mas há oficiais americanos instruídos nas Forças Armadas que veriam isso de forma muito diferente e diriam: por que estamos arriscando nosso prestígio por Israel? E por que estamos arriscando esse prestígio de uma maneira que poderia nos levar a tentar recuperá-lo atacando o Irã com armas nucleares? Qual seria a consequência disso? Essas pessoas são mais inteligentes, mais cautelosas, menos encantadas com a ideia de servir a Israel a qualquer custo. Elas poderiam prevalecer. Eu não apostaria minha vida nisso, mas é uma possibilidade. Você acha que há pessoas razoáveis no governo Trump que ouviriam aqueles comandantes e oficiais que argumentam que a guerra não traria benefícios aos Estados Unidos? Bem, depende de quão seguros os secretários de gabinete estão em seus cargos. E se estiverem enfrentando resistência determinada de pessoas experientes nas Forças Armadas, talvez não queiram ir contra isso. They may not want to go against that. You're not supposed to ignore. Você não deve ignorar o conselho de pessoas que sabem do que estão falando. E se elas ignorarem isso e as coisas derem errado, de quem é a culpa? Não das pessoas que deram o bom conselho, mas das que o bloquearam e não o seguiram. Então depende da pessoa. Você não sabe como essa pessoa vai reagir a essas pressões. É por isso que eu digo que é uma possibilidade, mas não é algo que eu possa garantir. Não sei quão grande é essa possibilidade.
mas certamente é possível. Veja quanto tempo levou para o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, entender o que estava acontecendo e começar a se manifestar. To understand what's going on and to start speaking out. I mean, he's totally opposed to having. Quer dizer, ele é totalmente contra deixar o destino da Rússia nas mãos de Kirill Dmitriev, um integracionista atlantista tentando salvar seus contatos comerciais com o Ocidente. E Witkoff e Kushner, que são incorporadores imobiliários, o que eles estão fazendo tomando decisões sobre o conflito na Ucrânia? Não faz sentido. E agora Lavrov está se manifestando contra Putin por permitir isso. Então a mesma coisa pode acontecer aqui. Enquanto as pessoas acharem que esses oficiais militares acreditam que isso é apenas o estilo de negociação de Trump, que ele vai usar isso para conseguir um acordo com os iranianos sobre a não proliferação de armas nucleares, eles não se preocupam. Mas agora que Netanyahu entrou nessa, isso começou a preocupá-los. It's starting to worry them. How can Iran agree to that? They can't. So Como o Irã pode concordar com isso? Eles não podem. Então qual é a situação agora? O que achávamos que não era um perigo está se tornando um. Se formos forçados a atacar o Irã e eles realmente puderem fazer o que ameaçam fazer, vamos pagar um preço alto. Isso vai prejudicar nosso prestígio. E então, o que acontece quando o prestígio da América é abalado? Ela começa a recorrer a armas maiores. E então, o que acontece? Os russos ficam felizes em ver armas nucleares explodindo por lá? Então, não posso prever, só posso mostrar a você. Esses, na minha visão, são os elementos em jogo. E a questão do petróleo, você sabe, do Estreito de Hormuz e do petróleo. Sim, tá lá. Tá tudo lá. Mas esse é o segundo nível. Eles não vão parar com isso só por causa do petróleo. O petróleo pode aumentar a pressão e favorecer os líderes militares que estão dizendo: espera aí, por que estamos correndo esses riscos por Israel? Por que estamos correndo esses riscos por Israel? Queremos perder porta-aviões, ter bases americanas destruídas, acabar em uma grande guerra por causa de Israel. Por quê? Por que queremos isso? E essa é uma pergunta que não tem resposta. Uma vez que ela é levantada, você pode começar a chamá-los de antissemitas e tudo mais. Mas se os oficiais militares americanos forem antissemitas, então Israel pode vencer esse argumento. Bem, então estamos perdidos. Israel manda. Então é isso que eu posso dizer, Nima. That's about all I can say, Nima. As you know, I've said before, I thought the Iranians let this Como você go sabe, long. eu já disse antes que achei que os iranianos deixaram isso ir longe demais, por tempo demais. E o mesmo vale para o que Putin fez na Ucrânia. Ele deixou ir longe demais por tempo demais. Isso é sempre um erro estratégico. Então acho que os iranianos cometeram o mesmo erro que Putin cometeu ao deixar a situação se prolongar demais. Talvez os iranianos simplesmente não tivessem noção de quão poderoso é Israel e de sua influência sobre os Estados Unidos e o governo americano. Mas eles deveriam saber. Veja, em pouco mais de um ano, apenas alguns dias a mais de um ano, Netanyahu esteve na Casa Branca 6 vezes se reunindo com Trump, dando-lhe suas instruções. Isso deveria ter causado uma impressão. This should have made an impression on Na verdade, 7 vezes. seven then. This should have made an impression. 7, então 7. Isso deveria ter causado uma impressão nos iranianos, e eles deveriam ter dito com quem estamos realmente negociando, Trump ou o representante de Israel. Então, novamente, veja, os iranianos, como Putin, querem evitar o conflito, e não são realistas quanto a isso. Preferem acreditar em algo mais esperançoso, e isso levou à situação perigosa atual. Quando eles penetraram o Domo de Ferro e começaram a dar a Israel um pouco do seu próprio remédio, deveriam ter continuado. Não deveriam ter parado enquanto ainda houvesse um prédio de pé em Israel. Isso teria encerrado tudo ali mesmo. Teria pegado os americanos de surpresa. Eles não teriam tido tempo de fazer nada. E não faz sentido entrar em ação depois que a batalha já acabou. After the battle is over. And as I've stressed for E como vem enfatizando há 4 anos, Putin,
ao permitir que essa guerra continue indefinidamente, nos colocou agora em uma situação em que, em vez de um acordo de defesa mútua entre o Ocidente e a Rússia, teremos um acordo econômico sendo feito. E Putin vai vender o fim da guerra para conseguir o levantamento das sanções e recuperar seus 300 bilhões de dólares. Bem, isso certamente vai azedar a relação do Kremlin com o exército russo e com os nacionalistas russos. A consequência disso pode ser o enfraquecimento de Putin como líder, justamente no momento em que a Rússia precisa de um líder forte e amplamente apoiado. Então, quando as pessoas não pensam em todas as consequências e preferem esperanças à realidade, erros terríveis são cometidos. Paul, o Irã de hoje, como eu vejo de dentro, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eles veem a Rússia e a China não apenas como parceiras, mas como parceiras estratégicas. Isso é, na minha opinião, uma espécie de aliança que vai além de uma parceria, algo que está tomando forma agora no Irã. A liderança estava um tanto dividida quando esta administração assumiu o poder, a administração Raisi. Eles argumentavam que, para se chegar a um acordo com o Unidos e o Ocidente, era preciso manter algum tipo de equilíbrio entre o Oriente e o Ocidente. Keep some sort of balance between the East and the West. That's not the case anymore. Esse não é mais o caso. As mesmas pessoas que argumentavam isso após a Guerra de 12 Dias e depois desses tipos de escaladas no Oriente Médio contra o Irã, estão mudando seu pensamento, sua mentalidade, porque não veem nenhum papel, sabe, para a União Europeia. Não se trata apenas dos Estados Unidos. A União Europeia desapareceu dos cálculos por parte dos iranianos. Essa é uma das grandes mudanças que ocorreram, na minha opinião. E por outro lado, os Estados Unidos hoje, o governo Trump, como você mencionou, estão agindo totalmente de acordo com os interesses do governo Netanyahu. Não vejo motivo algum, por causa de todo o caos que o governo Trump está criando contra o Irã e a Rússia, para que esses dois países não se unam para se ajudar. Eles estão se aproximando. Eu diria que a China, nos bastidores, ou na verdade nem tanto nos bastidores mais, na minha opinião, está apenas calculando tudo, porque vê o que está acontecendo com o Irã e o que está acontecendo com a Rússia. Então, qual é a mentalidade estratégica da China? Você acha que a China faz parte desse processo? Porque, na minha opinião, a Rússia e o Irã estão tão próximos, Paul, tão próximos, que eu nunca poderia ter imaginado que esse dia chegaria em seu relacionamento. Como você vê a China nesse cálculo? How do you find China in this calculation? Well, I'm not sure that Russia and Iran are as close as you think. Bem, não tenho certeza de que a Rússia e o Irã sejam tão próximos quanto você pensa. Pode muito bem ser que você esteja certo, que os iranianos tenham caído em si e que sua descrição dessa mudança dentro do Irã, da atitude em relação a um relacionamento estratégico com a Rússia e a China, seja precisa. Mas a questão é, essa atitude também existe na Rússia e na China? Essa atitude está na cabeça de Putin? Está no Kremlin? O presidente chinês pensa dessa forma? Agora, quanto a isso, não posso afirmar, mas não vejo nenhuma evidência disso. I can't say, but I don't see any evidence of it. You would think at this point. Você pensaria que neste ponto, com o Irã ameaçado por um tipo de ataque que a retórica de Trump implica, a Rússia estaria visivelmente instalando sistemas de defesa aérea S-500 por todo o Irã, enviando tropas russas para operá-los, enviando um ou vários esquadrões dos mais recentes caças russos, qualquer outro tipo de armamento, posicionando submarinos russos. Eles fariam algo assim para deixar claro a Trump e assim também apoiar quaisquer vozes dentro das Forças Armadas Americanas dizendo: Ei, calma aí, não vá tão longe, pare. Haveria evidências visíveis das possíveis consequências. Visible evidence of the possible consequence. Well, they haven't done that. Neither is China. Bem, eles não fizeram isso. A China também não. A China poderia estar ao mesmo tempo formando todo tipo de forças de invasão para Taiwan. E eles poderiam dizer, se os americanos podem entrar no Irã, nós podemos entrar em Taiwan.
E então os céticos americanos aqui nas Forças Armadas teriam outro bom argumento. Eles estão acumulando argumentos para impedir essa guerra. Mas a Rússia e a China não fazem nada. E me parece que a guerra deve estar relativamente próxima, se for realmente acontecer. Ou seja, a menos que Trump simplesmente diga a Netanyahu que não permitirá que a exigência de Netanyahu pelo fim da produção de mísseis no Irã faça parte do desarmamento do programa nuclear iraniano. Se Trump fizer isso, então acabou também. Mas as coisas que a Rússia e a China poderiam fazer para ajudar Trump a tomar essa decisão, enfrentar Netanyahu, não estão sendo feitas. Você não vê nenhum apoio real ao Irã por parte da Rússia ou da China. Algumas palavras, mas nada de concreto. E os meios concretos seriam um fator determinante. Então, como você sabe, eu defendo, não sei há quanto tempo, vários anos, que um tratado de defesa mútua entre Rússia, China e Irã teria impedido tudo isso há muito tempo. Porque os Estados Unidos sabem que não podem, por causa de Israel, entrar em guerra com Rússia, China e Irã. E sabem também que não podem vencer uma guerra dessas. E que o colapso da civilização ocidental, se não do mundo inteiro, seria a consequência. Portanto, o fracasso de russos, chineses e iranianos em formar sua própria versão da OTAN é a razão pela qual enfrentamos essa ameaça agora. É por isso que estamos diante do que estamos discutindo hoje. Pelo que posso ver, nenhum dos líderes desses três países, Rússia, China e Irã, tem qualquer visão estratégica. Eles preferem sonhos idealistas. Podemos fazer um acordo. Vamos ver se um acordo pode ser feito. Eu mesmo, se estivesse na posição deles, não teria arriscado fazer um acordo. Eu teria dito certo, vamos encerrar tudo. Mas essa oportunidade não é aproveitada. E agora temos que ver como isso vai se desenrolar. Fiz o melhor que pude para mostrar a você como isso está se desenvolvendo e como poderia se desenvolver. Não posso dizer que estou particularmente otimista, porque Trump se colocou em uma posição arriscada e Netanyahu está cortando o galho em que ele está. Vai ser difícil para ele recuar, mesmo que alguns setores das Forças Armadas Americanas exijam que ele recue. E claro, muitos desses setores não o farão. Mas há alguns que entendem a gravidade dessa situação e como ela pode facilmente sair do controle. Além de qualquer coisa que Trump, os neoconservadores ou Netanyahu possam ter considerado. Paul, o Irã não é o Iraque, nem o Afeganistão. Esta seria a primeira vez que os Estados Unidos, se decidirem enfrentar o Irã e iniciar uma nova guerra no Oriente Médio, estariam diante de uma guerra real desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Desde então, eles não tiveram uma guerra de verdade, no Iraque, no Afeganistão, ou você sabe, na Líbia. Este é um país diferente. Tem uma longa história, uma civilização antiga, uma tradição duradoura. Eles sabem lutar. Não é algo que surgiu apenas nos últimos 40 anos. É uma civilização, na minha opinião, e os Estados Unidos precisam entender o que estão enfrentando se iniciarem essa guerra. Não será uma guerra rápida. Será uma guerra de atrito, na minha opinião. Uma que levará muito tempo, com ambos os lados lutando entre si. E outra coisa, como isso vai influenciar o governo Trump dentro dos Estados Unidos, caso ele decida iniciá-la? Bem, Nima, não acho que os Estados Unidos vejam isso como uma guerra longa, e certamente não como uma guerra terrestre. Eles a encaram como uma guerra de mísseis e aérea. Partem do princípio de que conseguirão causar destruição suficiente sem arriscar tropas. E os americanos, por trás dessa guerra, veem a situação do petróleo de forma diferente. Eles dirão, veja, vamos bloquear o Estreito de Hormuz e o Irã não conseguirá exportar nenhum petróleo. Eles não terão receita para financiar a guerra e não poderão abastecer seu aliado chinês. Os chineses não terão o petróleo de que precisam para ajudá-los.
And the Chinese won't have the oil to help them, and they'll make all the arguments about why we should. E eles vão apresentar todos os argumentos sobre por que devemos restringir a saída de petróleo do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz para enfraquecer ainda mais o Irã. Se estivessem pensando em guerra no sentido de enviar tropas terrestres americanas, sim, isso seria outra coisa. Mas eles não pensam dessa forma. É uma guerra à distância. Eles vão usar drones e mísseis e, eventualmente, a ameaça de armas nucleares. Provavelmente sempre acham que podem fazer o Irã se submeter com ameaça. Vamos lançar uma bomba nuclear em vocês. Rendam-se ou serão atacados. Então os americanos acham que têm as cartas na mão, porque o Irã não pode atacar ninguém com armas nucleares. Mas Washington pode, e Israel também. Washington can, and Israel can. And so, or Trump will say. E então Trump dirá, bem, nós não vamos lançar uma bomba nuclear em vocês. Mas sabe, Israel pode. Então não é, na minha opinião, como já disse, e estou apenas me repetindo, não acho que seja tarde demais para a Rússia e a China impedirem isso, mas elas terão que emitir ultimatos e começar a fornecer ao Irã os sistemas de defesa aérea S-500. E elas precisam, sabe, do mesmo modo que a Rússia conseguiu que norte-coreanos fossem lutar na Ucrânia. Bem, os russos deveriam enviar alguns esquadrões de caças para lutar pelo Irã. E se não forem os russos, deveriam conseguir que os norte-coreanos o fizessem, ou pelo menos mostrar que isso não é apenas entre os Estados Israel e o Irã. Canvas. Mais forças nisso e deixar claro que haverá uma grande confusão se esse ataque ao Irã prosseguir. Na verdade, eles poderiam até dizer que não podem garantir a continuidade da existência de Israel. Uma vez que você diz algo assim, a realidade se impõe. Mas veja, temos uma situação em que a realidade nunca se impõe, e assim a realidade prevalece. Se você tem realidade demais por tempo demais, acaba explodindo. Isso só leva a muitas decisões ruins, que vão se acumulando. Em pouco tempo, não há saída para a confusão. Então é disso que realmente precisamos. Algo que torne a realidade evidente para todos e substitua toda essa irrealidade, essas esperanças e falsas esperanças. E como eu disse, levou anos para que o ministro das Relações Exteriores da Rússia percebesse isso, e não vejo que muitos outros tenham despertado. Mas sempre há esperança. Vamos ver se Lavrov está de fato sendo deixado de lado em favor de um russo americanizado, você sabe, Dmitry Kirill. Dmitry é essencialmente um americano. Ele foi educado em Harvard e Stanford. Os negócios dele estão ligados ao Ocidente. Quero dizer, em que sentido ele é sequer russo? E ele está no comando dessas... Não faz sentido. Por que a Rússia colocaria alguém que não fosse um nacionalista convicto para proteger seus interesses? Por que colocar alguém meio americano no comando da política externa? Bem, isso mostra que Putin não é realista. Ele não é uma pessoa realista. Então acho que o ponto que você está levantando, vamos levar isso em conta. Se ele fosse realista, o Irã não estaria na situação em que está agora. Ele já teria tomado as medidas para evitar isso. E o mesmo vale para os chineses. Então é mais fácil fingir que não é realmente um problema do que encará-lo como um grande problema e fazer algo para evitá-lo. Então, em todo esse cenário, é isso que eu vejo como o que está faltando. Trump estava tentando evitar isso, estou convencido. Estou convencido de que Donald Trump estava tentando impedir qualquer ataque ao conseguir um acordo com o Irã. O que eles estavam dispostos a fazer, tenho certeza, para não fabricar armas nucleares e permitir a presença de inspetores. Sabe, nós já tínhamos esse acordo, não tínhamos? E por algum motivo, ele foi destruído, não pelos iranianos, mas, acredito eu, por causa da propaganda incessante de Israel,
que levou os americanos a destruírem o acordo. Então, tudo o que estamos fazendo agora é tentar restabelecer o acordo que já tínhamos. E acho que era isso que Trump queria fazer, e suas ameaças eram apenas o modo dele de agir, como suas ameaças de tarifas. Ninguém jamais sofreu com aquelas tarifas. E ele foi superado. E se ele perceber isso e ficar irritado, pode muito bem mandar vocês agora para o inferno. Isso seria uma coisa muito boa, mas nós simplesmente não sabemos o que vai acontecer. E não acho que possamos especular mais sobre isso do que já fizemos esta manhã. Sim, exatamente. Mas antes de encerrarmos, Paul, se você tivesse que apostar, colocaria seu dinheiro em uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos ou em algum tipo de acordo entre eles? Bem, o que você realmente está me perguntando é se eu vou apostar que o Trump vai enfrentar Israel ou não. Porque essa é a questão. O que me incomoda é que quando Israel interveio na negociação impondo outra condição, nada de mísseis iranianos, Trump não disse a ele: "Que diabos você está fazendo, atrapalhando minhas negociações? Quem diabos você pensa que é? Estamos fazendo o que você queria, estamos conseguindo um acordo, eles não estão fabricando armas nucleares e agora que quase temos esse acordo, você vem com algo que eles não podem aceitar." Ele não fez isso. Ele não agarrou Netanyahu pela gola e o sacudiu, dizendo: "Sai do meu caminho." Isso me mostra que as chances de ele enfrentar Netanyahu não muito altas. E isso nos traz de volta. Há alguém nas Forças Armadas Americanas bem posicionado o suficiente deles para dizer: "Parem com isso, porque olhem todas as possíveis consequências não intencionais. Se essas coisas acontecerem de novo, Israel não vale a pena. Então teremos que ver. Acho que deve estar próximo." Quero dizer, por quanto tempo você vai manter porta-aviões estacionados em algum lugar? Você sabe, há também a questão do moral da Marinha. Você não pode mandar alguém preparado para um evento que nunca acontece. Então vamos ver. O que também me incomoda é que quando leio comentários sobre política externa ocidental, simplesmente não vejo nenhum senso, nenhuma inteligência. É sempre peguem alguém, acertem enquanto podemos. Não há compreensão alguma. E o que isso mostra é que se essas pessoas nas Forças Armadas de quem estou falando realmente estiverem lá, elas não se sentem muito à vontade para expressar discordância. E isso significa que elas não vão se manifestar até perceberem que a alternativa provavelmente será um desastre. Então elas vão agir tarde no jogo. E como não sabem se Trump vai ou não enfrentar Netanyahu, e certamente não tomarão uma decisão até saberem disso, essa situação vai ficar no limite, bem no limite, antes que qualquer coisa possa acontecer, supondo que possa acontecer. Mais uma vez, estou apenas falando de possibilidades aqui, não estou fazendo previsões. Tentei descrever com precisão todas as restrições e todos os motivos pelos quais é provável que as coisas deem errado, e não estou feliz com isso. Ninguém está feliz com isso. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. Grande satisfação, como sempre. Great pleasure, as always. Well, Nima, you're bringing Bem, Nima, você está chamando a potensão que existe para um problema extremamente sério. Que se tiver errado, afeta toda a humanidade. that if it goes wrong, it will affect all of mankind. Exactly. Exatamente. Thank you Exatamente. so much. Obrigado. Muito obrigado, Paul. See you soon. Até breve. Vou enviar o link I'll send the imediatamente. link. I'll send the link right away. Right. You are our kids. Thank you. Bye-bye.